Eu tenho aqui uma pergunta muito interessante do Maurício, e ele me pergunta: como posso me aprimorar nos estudos bíblicos? Posso usar alguns referenciais como Augustus Nicodemos? É claro que sim. Nós podemos usar inúmeros referenciais do Brasil e do mundo, do presente e do passado. Mas uma coisa precisa ser levada em conta. O referencial como o do reverendo Augustus Nicodemos, você tem a obra acabada. Você não tem o processo pelo qual ele desenvolveu a sua obra teológica. Então, o que eu te aconselho? Para aprimorarmos os estudos teológicos, devemos iniciar daquilo que é básico, daquilo que é o mais simples. Exegese, hermenêutica, ensino teológico histórico, cultural, ensino a partir das Escrituras. Quanto mais básico, ou melhor, vou melhorar a minha fala, quanto mais firme for a sua base teológica, mais abrangência, mais profundidade terá o seu estudo teológico ou o seu aprimoramento teológico. Uma mamãe me mandou uma pergunta que podemos considerar como parte da educação dos filhos as famosas palmadas do amor? Eu digo que sem sombra de dúvida. O livro de Provérbios nos diz que aquele que não corrige o seu filho com palmadas o está condenando ao inferno. A fala é pesada. Então, nós não podemos ser bíblicos e negligenciar esse aspecto. Mas algumas coisas precisam ser ditas. Em primeiro lugar, a disciplina física é a última no processo disciplinatório. A disciplina nunca pode ser feita com ira, com raiva ou com sentimento de vingança. A disciplina visa sempre a restauração e, se tratando de filho, nós queremos que ele se arrependa do que fez, que ele tenha consciência do porquê ele está sendo disciplinado e, com a graça de Deus, não venha mais cometer o erro. Então faz parte, mas é a última parte de um processo todo. Tiago me fez uma pergunta que é sobre qual é a parte mais difícil para a implantação de uma escola clássica em uma cidade. Tiago, implantar uma escola é um desafio hercúleo. Qualquer escola. Em se tratando de uma escola confessional, de uma escola cristã, é mais difícil ainda. E nichando a pergunta para uma escola clássica, os desafios são gigantescos. Nós temos a contratação do pessoal, a escolha do material, como nós vamos habituar os pais, os alunos e o ambiente escolar para um ambiente clássico, e esses são desafios sérios e muito difíceis de serem transpostos. Mas eu digo a você, sem sombra de dúvida, que o maior desafio é se tornar alguém clássico, é ser clássico. Então, para que você monte uma escola, você primeiramente precisa ser clássico. E para se tornar alguém clássico, aí nós temos uma longa lista e um longo tempo. Por que nós temos essa longa lista, esse longo tempo? Porque nós somos frutos de uma educação que não é clássica e de uma educação que não favorece sabedoria, erudição e piedade. Espero ter respondido sua pergunta. E se houverem mais questões a partir dessa resposta, me envie, que vai ser um prazer te responder. A Daiane me perguntou qual livro o senhor indica sobre educação clássica. Em primeiro lugar, Introdução à Educação Clássica, do Chris Perry. Esse é um livro fabuloso, é um livro basilar. Vai te dar subsídios suficientes para você entender a educação clássica. Um outro livro imprescindível é Educação Clássica versus Educação Moderna, do Stephen Turley. Um livretinho, dá para se ler numa sentada, e a importância dele é que ele vai comparar o que nós temos hoje em termos de pedagogia com o que é a educação clássica. E por fim, aqui eu separei Sabedoria e Eloquência, do Robert Littlejohn e do Charles Evans. Esse é um livro fabuloso. Esses dois termos, sabedoria e eloquência, são eixos pelos quais a educação clássica vai se desenvolver. Conteúdo para a proclamação, conhecimento para a transformação. Leia esse livro, ele vai te dar insights fabulosos e vai te iniciar nos passos sobre o que é a educação clássica,
como viver a educação clássica e como aplicá-la nos nossos dias, para os nossos filhos, onde quer que o Senhor nos coloque. O que eu acho do construtivismo? Se ele tem pontos positivos. Falar de uma tese, de uma teoria, de um modelo de ensino numa pergunta rápida é sempre complicado, porque eu posso ser raso na minha resposta, mas eu tenho que dizer que toda verdade é verdade de Deus, mesmo quando dita por um pagão. Então há aspectos de verdade no construtivismo. A minha crise ou a minha crítica do construtivismo é a limitação do conhecimento por parte das faixas etárias ou do desenvolvimento. A criança foi feita à imagem e semelhança do Senhor, e isso o construtivismo também ignora. E por ser um ser feito à imagem e semelhança do Senhor, ele é infindável, isto é, ele é abrangente, ele não se limita em simplesmente faixas etárias. E o construtivismo tem um problema ainda maior, pois ele atribui uma espécie de evolução humana no desenvolvimento da criança. A primeira fase poderia ser chamada de uma fase bestial, de uma fase animalesca. Eu não consigo enxergar isso nas crianças. Quando eu olho para uma criança, eu vejo a imagem e semelhança do Senhor, feitos a partir de Adão e Eva, feitos para a glória de Deus como coroa da criação. Pastor, Mateus 22:30 é sobre a nova terra ou apenas para o céu? Olha o que diz o texto. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. Há muitas posições teológicas a respeito desse texto. Alguns acreditam que na nova criação, no novo céu e na nova terra, seremos como anjos. Não nos casaremos, nem teremos filhos. Essa é uma posição aceitável em termos teológicos. Mas a minha posição é que o texto está se referindo ao momento da ressurreição e ao momento do julgamento. Na nova criação, no novo céu e nova terra, aspectos basilares da criação, aspectos criacionais, como por exemplo macho e fêmea, serão mantidos. Então eu entendo que na nova criação nós continuaremos crescendo, se multiplicando e glorificando a Deus por meio da ocupação do espaço, desenvolvimento de cultura, por meio do domínio sobre a natureza e do respeito em relação às coisas criadas. Eu imagino isso baseado inclusive em textos do Antigo Testamento e em textos do Novo Testamento. Eu tenho aqui uma pergunta do Paulo. Qual é a importância da educação clássica frente à educação moderna? Paulo, eu entendo que a educação clássica é um movimento semelhante àquilo que aconteceu na Reforma, é um movimento ad fontes, retornando às fontes. Retornar à educação clássica é regressar àquilo que nós somos como sociedade. A sociedade ocidental foi fundada sobre os pilares cristãos, sobre os pilares educacionais advindos do cristianismo. Então, regressar nesse sentido é um ato de retornar às fontes primárias e retornar àquilo que nos fez ser quem nós somos. Qual é o livro mais importante para pais que buscam uma educação cristã, exceto a Bíblia? Bom, a Bíblia é o livro central, não tem como educar cristianismo à parte do livro sagrado. Mas como educar crianças é sempre uma tarefa múltipla, eu indicaria livros que falam sobre cosmovisão cristã. Livros que estão relacionados à forma com que o cristianismo vê o mundo, à forma com que o cristianismo interpreta o mundo. Nós temos livros clássicos de cosmovisão cristã, escritos por autores internacionais e autores brasileiros também. Nós temos uma obra do reverendo Weber Jr., que é uma obra digna de nota, que deve ser lida, uma obra pesada sobre cosmovisão que vai aplicar o cristianismo nas diversas facetas do mundo. Essa é minha dica. Além da escritura, livros que falam sobre cosmovisão cristã. Eu tenho aqui uma pergunta teológica interessantíssima. Pastor, qual é o benefício da Santa Ceia para a vida cotidiana do crente? A Santa Ceia, ela é primordial para a nossa vida de fé e nossa vida espiritual. Nela, nós somos fortalecidos,
A nossa tradição reformada afirma que a Santa Ceia é meio de graça, é canal pelo qual Deus comunica graça e fortalece as suas ovelhas, os membros da igreja. A Santa Ceia é, para nós, verdadeira comida e verdadeira bebida. Ela é central na nossa vida cristã, ela é primordial no nosso avanço espiritual, ela é a nossa comida cotidiana que nos faz progredir na carreira vocacionada ou na carreira ministerial que Deus nos proporcionou. Tá bom? Deus abençoe, um abraço. Estou por aqui, é só me fazer perguntas que é uma alegria poder responder a vocês e aos demais. Um abraço.